eu sou a Juliana Freitas, Head de Relações com Investidores e Marketing aqui na VBI. E hoje eu vou apresentar para vocês o Video Report dos fundos da casa referente ao mês de janeiro de 2024. Neste mês, damos destaque para os fundos LVBI 11, pagando R$ 1,05 por cota, e para o CVBI 11, que aumentou também os seus dividendos para R$ 1,05 por cota. Agora trazemos Ricardo Vieira, Senior Partner e Head do segmento de Real Estate Securities, para trazer o panorama de mercado do último mês e as principais novidades dos fundos de seu segmento. Bom, no mês de janeiro, os fundos imobiliários, aí, se a gente considerar como referência o IFIX, avançaram 0,7%. Tanto os fundos de tijolo quanto os fundos de papel, tendo como referência aí um índice que nós usamos comumente, que é o Teva Index tijolo e Teva Index papel, também variaram positivamente 0,7%, ou seja, papel e tijolo andando praticamente lado a lado. Se nós considerarmos que é um índice de total return, né, que considera rendimentos mais a variação das cotas, e que os rendimentos estão por volta, até um pouquinho mais acima desse 0,7% ao mês, significa que os fundos praticamente, a precificação deles se manteve estável ao longo do mês de janeiro e a variação positiva veio dos rendimentos que esses fundos distribuíram, considerando o mercado como um todo. O principal driver para o mês de janeiro foi ali no finalzinho do mês, nos 2 últimos dias, a reunião do Copom, que atendeu as expectativas do mercado e cortou em 0,5% a taxa Selic, então de 11,75 para 11,25, e esse também é um dos principais drivers para os próximos meses, porque no dia 19 e 20 de março ocorre a próxima reunião do Copom, há uma expectativa no mercado, tudo mais constante, inflação vindo nos patamares próximos a 0,5%, 0,6% ao mês, que, confirmado todos esses cenários e sem nenhum grande choque externo, que haja novamente mais um corte de 0,5 ponto percentual. Significa que ali a taxa Selic passaria para o campo abaixo dos 11%, então 10,75%, sendo mais um atrativo para a renda variável. Nosso prognóstico continua sendo um ano com cortes recorrentes de taxa Selic, mantidos esses ritmos até algo próximo entre 8,5% e 9% ao longo de 2024 e 2025. Isso pode ser um bom driver para a valorização, especialmente dos fundos de tijolo, e, em paralelo, os fundos de papel seguem como uma excelente alternativa para carrego, pensando num retorno IPCA, né, inflação mais alguma coisa para os investidores. Bom, cabe lembrar também que no mês de janeiro tivemos a aprovação da Assembleia do RVBI 11 acerca das diversas pautas propostas pela gestora, dentre elas a transformação do fundo de um fundo de fundos em uma multi-estratégia e a compra com pagamento em cotas dos ativos de 4 fundos também sob gestão da VBI, fundos todos esses de papel, alguns FOFs, alguns fundos de CRI, que são MORC, MORI, BLMR e BLMC. Com isso, uma vez que esses outros 4 fundos já haviam aprovado também a Assembleia com quórum qualificado, né, com mais de 25% dos cotistas aprovando essas transações, nós passamos a liquidação destes fundos com recebimento em cotas do RVBI e entrega dos seus ativos para o VBI REITs FOF. Como parte desse processo, existe um processo de apuração do custo médio de cada cotista, que é organizado e promovido pelo administrador, no caso aqui a Apex, né, a antiga BRL, que enviou no início de fevereiro para todos os cotistas e-mails convocando aos cotistas que se manifestassem indicando o seu preço médio. Esse processo está aberto até 1º de março, e caso aqueles cotistas que não enviam preço médio serão tributados considerando o menor preço histórico de cotação em bolsa como referência para a tributação, e em cima desse valor serão tributados em 20%. Importante destacar que nós utilizamos também o mailing com todos os cotistas cadastrados, recebidos da B3, para enviar orientações. Caso você não tenha recebido, sugiro que envie um e-mail para ri@vbirealestate.com. Nossa expectativa de prazo para essa liquidação é que após o dia 1º de março, quando a BRL receber todos os informes, ela terá mais ou menos 2 semanas para calcular o imposto devido por cada cotista, e cada cotista já receberá o devido valor já líquido de impostos. Como que isso vai funcionar? Os cotistas receberão maior parte do que ele tem a receber pelo valor das suas cotas em cotas do RVBI e também uma parcela em dinheiro. E essa parcela em dinheiro será descontada o valor a pagar por cota de imposto de renda, caso haja ganho de capital. Caso não haja ganho de capital, os investidores receberão integralmente a parcela em dinheiro a ser amortizada por cada um destes 4 fundos. Dessa forma, uma vez apurados os impostos, recolhidos os valores na fonte e distribuídas as cotas do RVBI aos seus devidos cotistas, nós esperamos que todo o processo de consolidação desses 4 fundos dentro do RVBI seja encerrado até o final do mês de março. Todas as informações aqui mencionadas
até num grau de detalhe maior acerca da operacionalização e também do cronograma, estão disponíveis em um fato relevante publicado para cada um destes 4 fundos em 23 de fevereiro deste ano. Todos esses fatos relevantes estão disponíveis em nossos sites, bem como no Fundosnet. Dentre os fundos de papel a serem consolidados dentro do RVBI está o MORC, e os cotistas devem ter percebido que no último mês houve uma redução sensível do rendimento para 0,33 centavos por cota. Isso ocorreu por conta de uma operação que é anterior à gestão da própria VBI no fundo, o CRICAN Ferreira, as informações ali estão públicas, conforme também relatório divulgado aos cotistas, na qual nós optamos, e todos os crisistas optaram por um vencimento antecipado desta operação. Houve uma elevação significativa do risco de crédito, de não recuperação do principal na operação. Nós entendemos que o mais prudente a se fazer era liquidar a operação e recuperar o maior valor possível para os cotistas, que estava até aquele momento em um fundo de reserva no fundo. Feito isso, houve uma perda ali na operação que representou mais ou menos 0,6% do patrimônio líquido do MORC como um todo, foi uma perda moderada, e caso não tivesse havido este vencimento antecipado aprovado pelos crisistas, o rendimento do fundo teria sido de R$ 1,13. No dia 29 de janeiro, a VBI divulgou o anúncio de início da 6ª emissão de cotas do FI VBI Prime Properties, o PVBI 11. Com um montante inicial de até R$ 800 milhões, parte dos recursos captados serão destinados para reforço de caixa e outras obrigações a pagar do fundo, além da aquisição de 49,5% do ativo Faria Lima 4.440 e pipeline adicional de 3 ativos aderentes à estratégia do fundo. Para saber mais, leia o prospecto definitivo, a lâmina e o regulamento do fundo antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco. Essas foram as atualizações do mês de janeiro. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso time de RI através do e-mail ri@vbirealestate.com ou acesse o site dos fundos. Este vídeo report está disponível nas principais plataformas de streaming, podendo ser acessado em forma de vídeo ou de podcast. Siga a VBI no LinkedIn, Instagram e ative as notificações do YouTube para acompanhar todas as novidades da casa. Muito obrigada e até o próximo vídeo.